Falando mais sobre a reforma da Previdência, gentilmente atendendo a Jovem Pan, depois de ontem uma maratona, o governo acompanhou bem de perto como é que foi o trabalho no Congresso Nacional. Conosco, nos atendendo, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ministro, bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia, Thiago, e bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Ministro, inclusive ontem o senhor dava um palpite e o palpite não se confirmou, pelo menos os números foram mais altos do que o senhor mesmo esperava. O que o senhor atribui para esse resultado mais do que positivo em relação à aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência? Bom, na planilha que a gente tinha, nós trabalhávamos com um número que oscilava, né? De 348, no pior resultado, a 357, alguma sorte, né, chegando mais pertinho de 360, né? E fomos surpreendidos positivamente com o resultado de 379 votos. Sem dúvida nenhuma, esses votos vieram da oposição. E eu acho que a gente pode olhar como uma tomada de consciência aí de mais de 20 parlamentares que abriram mão das suas bandeiras partidárias, das suas bandeiras ideológicas, né, para votar a favor do Brasil, né? E eu acho que isso foi extremamente positivo para o nosso país, porque nos permite fazer com que o Brasil tenha cálculo econômico, previsibilidade no momento em que nós temos a aprovação da reforma da Previdência, que equilibra, né, as contas brasileiras e oferece um novo cenário, tanto para o investidor interno quanto externo. Ministro, agora a pergunta do nosso Josias de Souza, que está em Brasília. Josias. Ministro, muito bom dia, muito obrigado pela entrevista. Eu queria lhe perguntar o seguinte, ministro, na sessão de ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, discursou numa atitude até inusual, e no discurso dele, ele realçou a necessidade de se estabelecer uma relação um pouco mais afinada, mais amistosa entre legislativo e executivo. Nesses primeiros 6 meses, de fato, foi uma relação truncada com acidentes de percurso. O senhor acha que será possível estabelecer essa relação, que o presidente da Câmara diz que é essencial, inclusive para que os investimentos venham para o país? Bom, sem dúvida nenhuma, né? Primeiro acho, viu, Josias, e acho que tu vais concordar comigo, que houve um amadurecimento, né, das relações entre o poder executivo e o poder legislativo nesse novo cenário, nessa nova relação que vem sendo construída e que superou aquele famoso, né, presidencialismo de coalizão que tu acompanhou tão bem aqui no Brasil e que nos levou a episódios como o Mensalão, como o Petrolão. A população nas urnas, ela rejeitou esse tipo de cenário, né, de relacionamento entre o público e o privado e colocou no presidente Bolsonaro a sua expectativa de modificação disso. E a gente, com muita humildade, com muito trabalho, vem mudando isso completamente. Tu vais lembrar, em eleições anteriores, quando chegava aí o início do segundo turno, a gente já sabia quem ia ser o ministro desse ou daquela pasta. Nós vivemos uma feudalização dos ministérios ao longo dos últimos anos. E os interesses, né, nem sempre os públicos e os republicanos é que prevaleceram ao longo das últimas décadas. E o presidente Bolsonaro montou uma engenharia aí completamente diferente. Os ministérios e os ministros com absoluta e completa independência, com um perfil técnico muito forte, e os resultados começam a aparecer. Nós já temos um vigoroso programa de concessões, nós já temos uma gestão que vem sendo conduzida no padrão da OCDE, de governança pública. Então nós começamos a nos ombrear com os 35 maiores países do mundo. E o que sempre nos faltou foi esse equilíbrio fiscal, essa capacidade de que um país que tem um grande mercado, muito bom capital humano, riqueza mineral e biodiversidade, como nós temos, um país que é democrático, que protege o seu meio ambiente, um país que respeita contratos, porque é mesmo que o investimento internacional não vinha ou não vem, exatamente porque nós não tínhamos
a possibilidade do cálculo econômico e a previsibilidade, que agora está dada. Ou seja, esse é o primeiro passo. Ainda temos que votar o segundo turno na Câmara, nós temos que fazer a tramitação no Senado Federal. A gente ali, provavelmente entre os dias 5 e 15 de setembro, quando vai ser votado o primeiro e segundo turno no Senado Federal, no momento que for apertado o botão, o Brasil vai se ombrear aí com a Austrália, a Nova Zelândia, o Canadá, o Chile, esses países que durante décadas nós olhamos para eles, né, com a boa inveja, né, dizendo, pô, por que eles conseguiram e a gente não consegue? Bom, a boa notícia é que equilibrados fiscalmente, resolvida a questão previdenciária, que era o grande calcanhar de Aquiles brasileiro, pelos próximos 20 ou 30 anos, o Brasil ganha todas as condições de entrar no Campeonato Mundial do Desenvolvimento e, consequentemente, do emprego, com condições, né, de ir para a ponta de cima desse campeonato e poder trazer o que o Brasil e o brasileiro busca há muitos anos, que é prosperidade para nosso país. Ministro, como é que será agora? Pois não, Josias, pode seguir. Só uma mais, Tiago. Ministro, o senhor tem razão quando diz que houve uma mudança no relacionamento do Executivo com o Legislativo, e uma mudança bem fazeja, porque o país já não aguentava mais essa fase dos mensalões e petrolões. Mas nessa última fase, agora na fase final de votação na Câmara, houve algo que é usual, que é um processo de liberação de emendas, mas houve um certo, se posso chamar de chantagem dos parlamentares, que forçaram o governo a liberar agora essas emendas. O presidente classificou como normais as liberações. Eu queria que o senhor tivesse a oportunidade de nos explicar como se deu esse processo e se é fato que as liberações que estão ocorrendo agora extrapolam aquele limite, aquele valor de 15,4 milhões a que cada deputado tem direito. O que se diz na Câmara é que o senhor teria negociado uma cota de 20 milhões adicionais extra-orçamentários ali para cada parlamentar. Isto é fato? 20 milhões agora, 20 milhões no final do ano? O que é que está acontecendo nesse processo de liberação de emendas, ministro? Bom, nós temos que ter a consciência de que num país, vamos lá, pegar a cidade de Bauru, tá? Aleatoriamente, uma pessoa que em Bauru pague R$100 de impostos, na cidade de Bauru ficam 13 hoje, dos 100. Para o estado de São Paulo vão ficar algo em torno de 23, 24, né? O resto todo, ou seja, 63 reais dos 100, vão todos para a União. Então nós vivemos, e tu acompanhou, Josias, e os ouvintes também, que nos últimos 30 anos houve uma concentração em Brasília absoluta. Lá atrás, no nosso passado, nós tínhamos a política dos governadores, lembram? Governadores que foram, inclusive, decisivos na política nacional. Isso não existe mais, no mínimo, há 2 décadas. Os governadores viraram gerentes de folha de pagamento, os estados completamente estropiados, com raras e honrosas exceções, a de São Paulo é uma delas, mas se a gente olha o Centro-Oeste, o Norte, o Nordeste, a maioria absoluta dos estados está quebrada. Nós temos estados que não pagam nem pensões nem aposentadorias em dia. E foi contra isso que nós estamos trabalhando e lutando aqui para que o Brasil não vivesse essa situação similar a Portugal há 10 anos atrás, que do dia para a noite teve que cortar 30% das pensões das suas viúvas e das aposentadorias, semelhante à Grécia, que ficou esperando, né, o auxílio europeu, não veio e a Grécia mergulhou no abismo, de onde não saiu até o dia de hoje. Então, a gente tem um cenário de muito risco que a gente conseguiu enfrentar. Bom, é dever num país, como eu estava contando há pouco, onde de cada 100, mais de R$63 vai para o governo federal, que todo parlamentar, seja ele deputado ou senador, lute para fazer com que esse recurso volte para a sua base, volte para o seu estado, volte para o seu município. E nesta situação,
Eu acho que nós vivemos aí talvez os estertores desse modelo, onde os parlamentares têm que lutar não apenas pelas emendas impositivas, têm que lutar também pelos recursos extra que estão nos programas governamentais. Então isso me parece absolutamente legítimo, aliás, é um dever do parlamentar fazer isso, e o que o governo Bolsonaro tem conduzido essa questão é dentro de programas que são do próprio governo, inclusive programas que não são nossos, foram criados no governo anterior, porque é uma coisa importante de ser dita, é de que nós estamos executando nesse ano um orçamento que foi montado pelo governo Temer. E os valores são esses mesmo, ministro? 20 milhões para cada parlamentar? Não. Agora e 20 milhões no final do ano? Não, nada disso. É de acordo com cada programa de cada ministério, da demanda de cada região. Em algumas regiões a demanda maior é dentro do Ministério da Integração, que hoje é o MDR, em outras regiões e cidades é dentro do Ministério, que era o das cidades, em outros é na saúde, em outros é na agricultura. Não tem nada a ver com esses valores, o que tem é o empenho dos deputados e senadores em buscar recursos para as suas bases. Ministro, permita fazer uma última pergunta, não sei se o Tiago me permitisse. Pode fazer, José. A reforma da Previdência é um passo inicial, mas sabe-se que ela não basta. E sabe-se também que o ministro Paulo Guedes está programando o lançamento de medidas adicionais aí para os próximos dias. O que é que o senhor pode antecipar para nós do que está por vir? O que é que o governo vai colocar na praça nos próximos dias? Bom, Josias e ouvintes, nós estamos trabalhando muito fortemente. O Brasil hoje tem um padrão de governança pública e, vamos dizer assim, uma reforma silenciosa que a gente vem fazendo da administração pública no padrão da OCDE. Lembrar que nós pedimos a acessão a essa organização que reúne os 36 melhores e maiores países do mundo. Nós estamos trabalhando na digitalização do próprio governo. Dentro de pouco mais de um ano, o cidadão, pelo seu smartphone, vai poder acessar o governo federal e ter próximo de 2.000 serviços completamente digitalizados. Então vai estar ao alcance de um clique. Isso vai ser para o país burocrático como o Brasil, isso vai ser uma coisa absolutamente impressionante na vida da gente, o que vai simplificar e facilitar a vida do cidadão e da cidadã brasileira. E por fim, o professor Paulo Guedes prepara aí a reforma tributária com o conceito da simplificação e da redução da carga, sobre principalmente quem trabalha e produz. Nós também preparamos a reformulação do Pacto Federativo, que isso é fundamental para que estados e municípios possam ter, vamos dizer assim, estarem mais fortalecidos, principalmente no investimento público, quer dizer, recuperar a capacidade de investimento dos estados e municípios. Isso é fundamental, e principalmente acabar com essa política que se construiu lá desde o governo Sarney de concentrar recursos em Brasília e fazer prefeito que deixa a mão do poder central. Claro. A ideia é o contrário. É o mais Brasil, menos Brasil. Ministro, o nosso tempo já está esgotado, mas eu não posso deixar de perguntar hoje, quinta-feira, qual que é a expectativa do senhor? Quando que o segundo turno será, como já houve essa votação expressiva, quando que a reforma efetivamente será aprovada na segunda votação na Câmara? É possível ainda chegar a sábado ou é possível hoje ou amanhã? Não, nós estamos trabalhando, hoje vamos votar os destaques. Daqui uma hora, né? Começa daqui a pouquinho. Que vai votar os destaques, né? São perto de 20 destaques, que a gente vai trabalhar muito para não haver nenhuma desfiguração dessa potência fiscal próxima de R$1 trilhão pelos próximos 10 anos. E, bom, nós acreditamos que até sexta-feira ao meio-dia a gente deve ter o segundo turno votado e, com isso, superado esse episódio da Câmara e encaminhado para o Senado Federal. Ministro Onyx Lorenzoni, obrigado por atender a Jovem Pan, bom trabalho, a gente volta a se falar. Um abraço. Um bom dia e um bom dia de trabalho a todos.